Pessoal, vamos falar sobre a invasão russa da Ucrânia e as besteiras que o Biden falou ontem e mais um monte de novidade. Essa notícia foi sugerida por Libertário do C, Peter Sunguinha e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a grande mudança ontem foi um forte bombardeio aqui na área de Lviv, que é bem no oeste da Ucrânia, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Mas antes, ressaltar que houve novamente contraofensivas ucranianas em vários lugares. Particularmente, uma coisa muito importante que aconteceu foi justamente a liberação de Trostianets, que é nessa região de Sumy aqui. Por que é importante ter liberado essa cidade? A cidade estava em controle russo, toda essa região aqui estava em controle russo e foi liberada totalmente pela contraofensiva ucraniana. E é muito importante porque Sumy é uma cidade relativamente grande, não é uma cidade média, mas maior um pouco, e ela estava sendo muito pressionada porque não haviam rotas de suprimentos para lá. Se você reparar, você tem uma estrada que vem daqui, só que ela passa muito próximo das tropas russas que estão por aqui. Por outro lado, você tinha essa outra estrada aqui, que é muito próxima da fronteira russa também. Então, em ambos os casos, era muito complicado você fazer o reabastecimento da cidade por essas duas vias, né? Lógico, o resto todo aqui está em território controlado pelos russos, então é impossível. E daí, com essa abertura dessa cidade aqui, com a contraofensiva tirando todas as tropas russas que estavam aqui, a cidade de Sumy agora pode ser reabastecida, pode receber suprimentos e coisa e tal. Então, realmente, foi uma vitória impressionante aqui. Repara como toda essa área aqui, que já foi tudo vermelhinho aqui dos russos, agora está tudo claro, né? Claramente eles estão. A contraofensiva ucraniana está ganhando terreno aqui também, né? Como a gente já viu também aqui no Nordeste, continuam atacando vários ataques aqui das forças ucranianas contra as forças russas que ainda estão na região. E também aqui próximo a Kherson continua a batalha, né? Houve um deploy de forças russas em Kherson. Os russos estão preocupados em manter a cidade, então mandaram por avião um destacamento grande de novas tropas russas para Kherson, justamente porque sabem que é iminente a retomada da cidade pelos ucranianos, né? Bom, além disso, a gente teve a morte do 7º general russo desde o início dessa tragédia. Para vocês terem uma ideia, né, são 20 generais russos que comandam toda essa operação de invasão da Ucrânia, ou seja, desses 20, 7 já precisaram ser substituídos porque foram mortos em batalha. Então mostra o quanto é problemática a coisa. E por que é problemático? Por que está acontecendo esse negócio de morte de generais, né? Existem dois fatores aqui. O primeiro é preciso saber onde está o general para fazer um golpe e matar o general, mandar um míssil, fazer um bombardeio e matar o general, né? Para isso, certamente eles estão se valendo do fato dos russos não conseguirem se comunicar com rádios criptografados, estão usando comunicação normal, e com isso os ucranianos conseguem saber onde estão os generais. Mas não era nem para os generais estarem na linha de frente de batalha. General tem um trabalho mais estratégico, mais de retaguarda, não é para ele estar lá na frente de batalha. E por que os generais são obrigados a ir lá na frente? Justamente porque, com a moral baixa das tropas, as ordens não são enviadas, não chegam nos soldados, então isso é um movimento para tentar forçar os russos a avançarem na Ucrânia. Ninguém quer lutar na Ucrânia. Nenhum russo quer invadir um país pacífico que está do lado deles, que é um povo muito parecido, que tem muitos laços com os russos. Ninguém quer chegar lá invadindo, atirando em pessoas. Então, acaba tendo esses dois fatores, né? Os generais indo à frente de batalha para tentar forçar as tropas a avançarem, e o fato de que a comunicação permite a identificação deles. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês nesse aspecto dos generais, que foi uma coisa que o analista do FSB, vocês lembram, tem um analista no FSB que desde o início da guerra tem vazado algumas informações sobre como é que está a situação dentro do FSB nessa guerra, e ele falou uma coisa que está preocupando demais os analistas lá no FSB neste momento, que é onde estão os oficiais russos capturados pelos ucranianos. Porque, repara, né, tá morrendo general. Ok, general é importante, coisa e tal, morreram 7 dos 20 que havia,
mas lembra como é que funciona a hierarquia militar, né? Abaixo do general tem lá o coronel, tem não sei o que lá, e major, capitão, tenente, coisa e tal. Tem toda uma linha de comando e, evidentemente, quanto mais baixo nessa linha, maior o número de pessoas. E a questão toda é a seguinte: eles sabem que existe um número enorme de oficiais, ou seja, tenentes, major, capitão, coronel, que foram capturados pelos ucranianos. Tipicamente, isso é usado em trocas em guerras, né? Porque justamente você pode trocar um tenente por 20 soldados. Então, existem prisioneiros ucranianos do lado russo. Tipicamente, se os ucranianos capturaram um major, capturaram um capitão, vão querer trocar, porque conseguem trocar por um grande número de soldados capturados pelos russos, né? Ou então por outros oficiais capturados pelos russos. E a questão toda é, os ucranianos não estão fazendo isso. Então, os russos estimam que já deve ter uma grande quantidade de oficiais que foram capturados pelos ucranianos, só que não se sabe onde é que está esse pessoal, o que está sendo feito com eles e coisa e tal, né? E por que eles estão preocupados com isso? Eles estão preocupados disso, na verdade, ser uma forma de infiltração na Rússia. Entenda, eles não têm... uma guerra é um ambiente meio caótico, você não tem muita comunicação. Então, é perfeitamente possível imaginar a seguinte situação, que os ucranianos estão capturando os russos, estão convertendo ou pagando para tornar aquele tenente, aquele capitão, um infiltrado ucraniano no exército russo, e dessa forma, depois liberando ele de alguma forma no campo de batalha, de forma que, não, eu estava perdido, mas achei aqui, consegui chegar, consegui voltar, e esse tipo de coisa. Pior, eles estão considerando que isso pode estar sendo feito pelos Estados Unidos, ou seja, que a Ucrânia, todos os oficiais graduados capturados pela Ucrânia estão sendo enviados para treinamento nos Estados Unidos para criar uma força de dissidência russa no futuro. Então, por enquanto, ninguém tem certeza disso. O próprio analista fala, a gente não sabe. A questão toda é, estamos preocupados com esta possibilidade porque não estamos vendo esses oficiais capturados na Rússia. Os generais estão morrendo, mas e aí o resto da galera? Os majores, os capitães, os coronéis, enfim. Cadê o pessoal mais graduado, né? Bom, houve então um grande bombardeio, como a gente falou ontem, em Lviv. Lviv fica bem aqui no oeste da Ucrânia, bem do lado da Polônia. A Polônia está aqui. E lembra, o Biden ontem estava na Polônia, inclusive estava nessa região muito próxima aqui da Ucrânia. E segundo o prefeito lá de Lviv, diz que o ataque foi um recado para o Biden, ou seja, queriam falar com o Biden que os russos estão muito chateados com ele, coisa e tal. Mas, na verdade, essa história toda, e esse é o grande problema da besteira que o Biden falou ontem, os russos, o próprio Putin, adora dizer que está sendo, na verdade, que essa é uma guerra contra a OTAN. Não é uma guerra contra a OTAN, né? O OTAN nem entrou na guerra, não está disputando nada, né? É uma guerra contra a Ucrânia, uma guerra absurda que eles estão fazendo. Mas o Putin adora dizer que é uma guerra contra a OTAN justamente para acalmar as pessoas em casa, né? Estamos perdendo para a Ucrânia? Não, estamos perdendo para a OTAN, pô, é mais sério, né? Aliás, diz que rola uma piadinha lá na Rússia, né, que é muito engraçada, né? Putin falou que essa é uma guerra contra a OTAN. E como é que está indo a guerra? Nós já perdemos 16 mil homens, não sei quantos mil tanques, não sei quantos mil foguetes e coisa e tal. Aí a OTAN não entrou na guerra ainda não. Ou seja... é uma situação meio complicada essa guerra contra a OTAN do Putin, que eles já perderam um monte de coisa e a OTAN nem entrou na guerra ainda. Enfim, caramba, é triste fazer piada nessa situação, mas tem que concordar que é engraçado, né? Peço desculpa se eu ofendi alguém com a piada. Enfim, no final das contas, a Lviv foi bombardeada com esse recado a Biden, mas isso foi antes da besteira que o Biden falou lá num discurso que ele estava fazendo para soldados americanos numa base polonesa, né? E em determinado momento ele se empolgou lá, saiu do script e falou que não podemos, Putin não pode permanecer no poder, não podemos deixar esse maníaco permanecer no poder e coisa e tal. E por que isso é uma coisa ruim ele ter dito isso? Eu discordo dele? Não, eu concordo, tem que tirar o Putin do poder mesmo. A questão toda é essa que eu estou falando para você. O Putin, ele quer vender essa guerra para os russos, né, para o pessoal interno,
como uma guerra contra a OTAN. O Biden fazendo isso, ele entrega de presente para o Putin um argumento para ele falar lá. Na televisão russa, essa fala do Biden já está repercutindo assim o tempo todo. Estão reproduzindo isso o tempo todo. Tá vendo? Não é uma guerra contra a OTAN, tá vendo que o Ocidente quer interferir na Rússia e coisa e tal. É lógico, o que ele falou literalmente foi isso daqui, ó, pelo amor de Deus, esse homem não pode permanecer no poder e não sei o que lá. Está fora do script, né? Cara, alguém tem que dar os remedinhos pro Biden, bicho. Não pode deixar esse cara ficar falando da cabeça dele, porque já não tem muita coisa na cabeça dele mais, né? Enfim, se ele tivesse ficado no script, que foi preparado por diplomatas e coisa e tal, tava tudo bem, mas em determinado momento ele, né? E não é a primeira vez não, tá? Ele já falou um monte de besteiras nessa guerra, para quem não lembra, né? Ele falou, uma outra gafe que ele falou é que, não, se a Rússia invadir só um pouquinho a Ucrânia, tudo bem. Uma coisa que, caramba, que lógica tem isso, né? E uma terceira coisa que ele falou foi que se a Rússia usar armas químicas, nós vamos responder na mesma moeda, né? Usar arma química é ilegal, né? Então, ou seja, mesmo em resposta ao uso de arma química, você usar arma química continua sendo ilegal nas regras juspositivistas, juspositivadas da guerra e coisa e tal. Eu sei que isso daí é uma coisa que, no final das contas, não quer dizer muita coisa, mas só para deixar claro por que tem essa gafe diplomática dele dizer que vai responder também com armas químicas, né? Então, ou seja, o grande problema aqui foi esse, né? Rapidamente a Casa Branca soltou um comunicado dizendo que o Biden quis dizer é que o Putin tem que ser retirado do comando da Ucrânia, que não sei o que lá, que ele não pode querer invadir países amigos, não sei o que lá. Enfim, deram um jeito de contornar o que o Biden falou, mas o fato é, o Biden falou com todas as letras que tem que tirar o Putin do poder. E, de novo, eu concordo, tem que tirar o Putin do poder. O problema é o Biden falar isso, dar armas para o Putin. O Putin adorou essa fala do Biden, né? Tá aqui falando como é que ele ficou felicíssimo com isso, como é que a televisão russa está reproduzindo essa fala do Biden o tempo todo. Por quê? Porque o centro de preocupação da Rússia neste momento já está migrando da Ucrânia para a Rússia, né? Eu vou fazer até um vídeo no Visão Libertária hoje explicando o problema todo que está acontecendo lá, o problema econômico e a quantidade de problemas que eles estão prevendo para os próximos meses lá. Ou seja, neste momento, Putin está muito mais preocupado em manter a imagem dele dentro da Rússia do que em ganhar a Ucrânia. Na verdade, a Ucrânia ele já percebeu que já deu ruim, que ele não vai conseguir nada. O máximo que ele espera agora na Ucrânia é manter as regiões que ele já tinha ocupado. Isso se conseguir manter esse tipo de coisa. Então, isso ficou claro lá naquele discurso que eles fizeram na sexta-feira. Mas então, essa é a situação, né? Para o Putin agora, o principal dessa guerra já se tornou a Rússia. O foco é a Rússia, já não é mais a Ucrânia. Então, o Biden deu uma munição assim de presente para o Putin usar nesse tipo de coisa, né? Então, realmente, muito complicado isso daí. Tem gente lá nos Estados Unidos criticando o Biden porque, não, o Biden está querendo começar uma terceira guerra mundial. Para com isso, gente, o Putin já está derrotado, já acabou. A questão toda com esse tipo de fala, ele ajudou o Putin a se manter no poder na Rússia. Este é o problema desse tipo de fala dele, né? Realmente muito infeliz, né? Bom, então, só para complementar, como disse o prefeito lá de Lviv, foi atacado por conta de Biden, para dar um recado para Biden. Tem muita gente dizendo que, na verdade, não é isso não. É porque a Ucrânia está recebendo agora uma série de armas e munições e material bélico que está sendo doado pela OTAN em função daqueles últimos acordos, inclusive dos Estados Unidos. Então, tem gente dizendo também que esse bombardeio de Lviv não foi isso, né? Como vocês podem ver, Lviv fica muito próximo aqui da Polônia, então é muito dessas armas, dessa munição, desse material bélico que é enviado pelo Ocidente, entra por aqui, pela região de Lviv. Não é o único lugar, lógico, tem outros pontos na fronteira que também são usados, mas é o principal. Então, tem muita gente dizendo também que não tem nada a ver com Biden esse negócio, que o objetivo era justamente evitar esses carregamentos militares, né? Não dá para dizer com certeza o que foi, mas o prefeito de Lviv tem um argumento bom para o lado dele. Por quê? Porque o ataque visou tanques de combustíveis, que tanques de combustível causam um dano enorme, mas não vai ter arma ali junto com os tanques de combustíveis. Então, em princípio, pode ser mesmo algo só para assustar Biden. Esse pode ter sido o propósito desse ataque. De novo, a gente não sabe, mas pode ter sido esse, né? Bom,
Um outro problema que está se desenhando aqui é com o Japão, né? A Rússia tem um caso de algumas ilhas no norte do Japão, ficam aqui, ó, essas Kuril Islands, né? Elas ficam no norte do Japão, mas aqui tem também algumas ilhas que vêm aqui da parte russa, aqui, daquela península que tem aqui bem no leste da Rússia, né? Então, ou seja, é uma área disputada desde a Segunda Guerra. Para vocês terem uma ideia, a Rússia e o Japão, teoricamente, ainda estão em guerra desde a Segunda Guerra, porque essas ilhas não foram resolvidas. Existe um acordo de paz e coisa e tal, não é uma guerra ativa, evidentemente, mas justamente por não concordarem com essas ilhas, os países não assinaram ainda o fim da guerra, ainda estão em estado de guerra desde então. E daí é uma coisa engraçada, né? Porque com as conversas de paz encerradas, a Rússia está ameaçando e coisa e tal. E aí você pode parar e pensar assim, caramba, isso não faz sentido nenhum militarmente, porque a Rússia já está com dificuldade para enfrentar a Ucrânia. Para que ela vai criar um novo fronte de guerra, numa situação totalmente diferente, umas ilhas no meio do nada? Por que ela faria isso? Por que ela começaria a criar confusão com o Japão? Mas é o que eu falo para vocês, né? Inclusive tá nessa thread aqui que eu vou depois botar num vídeo lá no Visão Libertária hoje, que é justamente a busca da Rússia por uma distração. Eles querem tirar a atenção da Ucrânia. Eles estão buscando coisas para tirar a atenção da Ucrânia. O foco da Rússia agora não é mais ganhar a guerra da Ucrânia, não interessa mais para ele a Ucrânia. O que interessa é manter a Rússia unida. Eles precisam manter o Putin no poder e a Rússia unida. E daí, uma distração do outro lado do mundo pode ser uma alternativa para isso sim. Eles falam em outras alternativas, como provocar uma guerra entre Bósnia e Sérvia e algumas outras coisas, Azerbaijão e Armênia. Ou seja, estão querendo visar um monte de coisa para tirar a atenção dessa guerra da Ucrânia, não para o resto do mundo, para interno na Rússia isso, né? Enfim, aí faz sentido isso daqui, porque, ok, vai ser uma outra guerra que eles não têm como ganhar contra o Japão, lá do outro lado do mundo, mas tirou a atenção da Ucrânia, que é o ponto que eles querem preservar agora, porque eles sabem que essa derrota humilhante do Putin lá na Ucrânia vai trazer consequências sérias, né? E isso é o último ponto que a gente vai falar aqui. Hoje eu vou falar rapidinho, porque eu justamente vou fazer um vídeo lá no Visão Libertária detalhando este ponto, e que basicamente essa thread aqui do Camille Galive, eu já fiz alguns vídeos com base em threads dele no passado, o cara tem uma visão impressionante. Ele falou que a Rússia iria perder essa guerra, e de fato, a Rússia perdeu a guerra. E o que ele está falando agora é que para a Rússia, meu amigo, esquece Donbás, esquece Crimeia. A Rússia está preocupada neste momento em manter a integridade da Rússia. Eles já estão preocupados em não esfacelar o território russo em outros lugares. A preocupação deles não é mais Ucrânia, nem Donbás, nem Crimeia. Eles estão mantendo isso para ter peso de negociação, poderem negociar alguma coisa. A preocupação deles agora é que a Rússia ela tem uma série de regiões que são separatistas, que não tem muita ligação com a linguagem russa mesmo, com o povo russo. Então, eles temem que com essas sanções, o que está acontecendo aqui, isso vai levar a um esfacelamento da Rússia, com um monte de novas repúblicas sendo criadas aí em vários lugares. Aqui eles dão o exemplo, quer ver? Eles dão um exemplo aqui em algum momento aqui de alguns casos que estão acontecendo, de províncias que já não estão falando com as províncias próximas, fecharam fronteiras com as províncias próximas, em função das sanções econômicas. Ou seja, vale tudo agora para manter a Rússia. A preocupação da Rússia não é mais a Ucrânia, acabou, já perderam a guerra. Vão continuar brigando lá? Lógico. Vão continuar matando gente? Também. Evidentemente, por quê? Porque eles precisam usar isso como moeda de troca para tentar sair dessa enrascada, né? Mas o foco de preocupação deles agora é a própria Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.